Tubecult. Você está no Tubecult, o seu canal de cinema e música, e hoje teremos o grande prazer de trazer para cá, finalmente, o Queen. Vamos sugerir aqui 5 músicas fora do óbvio, contornar, né, aquelas músicas que são as mais celebrizadas, as mais conhecidas, mais tocadas em rádio, né, os hits, né? Vamos tentar fazer isso na medida do possível. E espero, quem sabe, surpreendê-lo, né? E você fica à vontade para comentar aí, seja as suas 5 músicas do Queen, ou músicas que sejam alternativas do Queen, que poucas pessoas conheçam, ou indicar aí um outro músico que você acha que vale a pena dessa estirpe, dessa qualidade, né, para a gente trazer aqui para o canal, né? E comentar sobre essa banda. O Queen, particularmente, é uma banda que eu sempre apreciei muito, né? Remete muito à minha infância. Eu escutava muito na rádio, ficava fascinado, né? Sobretudo, na época eu escutava mais as de rádio, né? Depois eu tive o prazer de adquirir os CDs propriamente do Queen, e aí eu fui conhecendo as mais desconhecidas e fui ficando ainda mais fascinado pela banda. Particularmente, não precisa nem falar do Freddie Mercury, né? Que é certamente, se não é o melhor vocalista da história do rock, é certamente ali entre os 3 a 5 melhores, isso aí não tenha dúvida, né? Então vamos lá. Vamos lá, gente, eu vou falar aqui as 5 músicas, antes vou dar uma breve resumida sobre o que seria o Queen propriamente, né? Vamos explorar a versatilidade sonora do Queen, uma das bandas mais camaleônicas da história do rock, com Freddie Mercury à sua frente, Brian May nas guitarras, Roger Taylor na bateria e John Deacon no baixo. O Queen transitou com maestria entre o hard rock, o pop, o funk, o glam e até o flamenco. A seguir, uma análise breve e sensível de 5 faixas que revelam diferentes facetas da banda. A primeira música é a Fat Bonnet Girls, de 1978. Essa faixa é puro rock clássico com pegada blues. Lançada no álbum Jazz, ela celebra sem pudor as mulheres de quadris largos com humor e reverência. A guitarra de Brian May é pesada e marcante e os vocais de Freddie Mercury são provocativos e cheios de energia. A letra brinca com estereótipos e desejos, mas também carrega um tom nostálgico. Hey Big Woman, you made a better boy out of time. Quando em modo desinibido, o Queen em modo desinibido em groove e atitude, né? Então uma música muito alegre, uma música, né, com uma pegada muito positiva de alegria. Uma do início da discografia do Queen. E sim, as guitarras do Brian May todas são guitarras muito que ousaram. Ele conseguiu uma coisa rara nos anos 80, né? O que é você ousar com o que tinha de novo na época sem cair no vulgar. Isso é bem raro, porque os anos 80, eu costumo falar, foram trágicos para muitos artistas que quiseram brincar, como o Brian May brincou, fizeram besteira terríveis, lamentáveis, né? Quando não estragaram a própria carreira, né? Com o caso do Miles Davis, né? Então, muita gente decaiu fortemente nos anos 80, uma decadência que começou nos anos 70, diga-se de passagem. Os anos 80 foi o platô da coisa, os anos 90 veio para tentar puxar para cima novamente, e muito disso se deve ao fato da tecnologia, né? A tecnologia ofertou novidades. O Brian May era alguém que brincava com essas novidades, com efeitos, mas ele conseguia fazer isso sem cair na vulgaridade, ao contrário, trazendo coisas realmente interessantes. Realmente ele trouxe coisas interessantes pro mundo do rock, apesar de serem coisas novas, né? A gente costuma brincar, né? Tem aquela coisa de seu trabalho tem coisas boas e coisas novas. Pena que as boas não são novas e as novas não são boas. Não é o caso do Brian May. O Brian May trouxe coisas boas e novas ao mesmo tempo. Pois bem, então vamos lá. A primeira foi Fat Bonnet Girl, onde a gente destaca aí exatamente tanto os vocais do Freddie Mercury e a guitarra de Brian May. Isso aí praticamente vai ser um traço marcante de toda a discografia, né, do Queen. A segunda música, Las Palavras de Amor, uma música que eu adoro, uma música bem romântica e também bem positiva, bem alegre. Incrível como o Freddie Mercury injeta alegria, né, nas pessoas, em muitas das músicas, né, e uma alegria comovente, né, é quase um hino, né. Muitas músicas do Queen são verdadeiros hinos apaixonados, né. Isso é uma coisa fantástica. Essa música de Las Palavras de Amor, ou The Words of Love, em 1982, composta por Brian May, essa balada delicada foi inspirada na conexão emocional da banda com os fãs latino-americanos, especialmente os argentinos. A canção mistura inglês e espanhol com versos como Las Palavras de Amor, Let Me Hear the Words of Love, Despacito, mi amor.
A melodia é suave, melancólica e Mercury canta com ternura. É uma ode à comunicação afetiva em tempos de conflito, lançada no álbum Hot Space, que flertava com o pop e o eletrônico. Lembrando que era uma época delicada entre a Argentina e os britânicos, tinha a Guerra das Malvinas, então não deixa de ser uma relação que, de fato, eles tiveram a sensibilidade de perceber que precisavam cultivar algo diferente do que a política estava cultivando, que era uma animosidade. E essa, em grande medida, é a função da arte, né? Fazer as pessoas perceberem, esquecerem as suas diferenças, sejam econômicas, sejam culturais, sejam nos costumes, e se perceberem como verdadeiros irmãos que de fato são. Então, somos irmãos muito acima dessas besteiras, dessas pequenezas, né? Essas miudezas que nos separam entre gênero, sexo, preferências, e ou seja lá o que for, fronteiras políticas, nada disso é real. A realidade, o que existe de real é a arte. A arte nos devolve a humanidade. E a humanidade todos nós pertencemos igualmente. E o Queen teve essa sabedoria, essa sacada de fazer uma música que pudesse despertar o senso de paixão e amor num povo que politicamente estava sendo interpretado como um inimigo, né? Quando na verdade não deveria, como ninguém deveria ser inimigo de ninguém. Então vamos para terceira música aqui, né, de hoje, outra música porrada de alegre, né? Put Out Fire, né, de 1982, também do álbum Hot Space. Eu sei que muita gente que gosta do Queen critica o álbum Hot Space. Eu não sei, não entendo porquê. Para mim é um álbum maravilhoso, né? Tem alguma das outras músicas que ainda vai vir também do Hot Space. Eu acho esse álbum fantástico e eu não entendo o preconceito contra essa aliás, eu entendo, porque muita gente tem preconceito com a introdução de uma sonoridade eletrônica, né? No Queen, gostava mais do rock puro e tal. Eu não ligo a mínima pra isso, cara. Eu achei que o Hot Space tem muitas das músicas que pra mim são considerados clássicos, né? E Put Out Fire é uma ótima música. Fora do óbvio, claro, né? Então vamos lá. Também do álbum Hot Space, essa faixa é um protesto contra a violência armada. Brian May assina a composição e entrega riffs agressivos, enquanto Mercury canta com indignação. You Know a Gun Never Killed Nobody. You Can Ask Anyone. Gente, desculpa aí o inglês, tá? O inglês é assim mesmo. O inglês é embromation total, né? Então, enfim, você conhece a arma que nunca matou ninguém. Você pode perguntar para qualquer um, né? A música mistura hard rock com uma produção mais limpa e moderna, típica dos anos 80. É uma crítica social embalada em potência sonora, uma das faixas mais subestimadas do disco. Tá aí. Que legal, né? Concordou comigo. Eu botei aqui justamente como nessa lista e é uma das faixas mais subestimadas do disco. Hammer to Fall, 1984. Do álbum The Works, essa faixa é um retorno ao rock pesado e direto. A letra fala sobre mortalidade, guerra fria e peso do destino. Brian May brilha com solos intensos e a performance ao vivo no Live Aid tornou essa música um hino de resistência. É Queen em sua forma mais épica e combinativa, com uma mensagem que ressoa até hoje, né? Uma música também muito alegre, muito explosiva, como uma característica do Queen. E Hammer to Fall também é dessas músicas que dá vontade de botar o volume lá no topo, né? Venhamos e convenhamos, né? E lembrando que todas as músicas aqui terão o link disponibilizado para você escutar aí na sua casa, o link no YouTube, né? Você vai lá aqui embaixo e clica no link e escuta e vê se o que eu tô falando tá muito distante da realidade. Se tiver, comenta aí, fala aí que eu aceito crítica. Agora vai uma das minhas músicas favoritas da discografia do Queen. Eu vou fechar aqui esse vídeo com uma das minhas músicas favoritas de toda a discografia do Queen e que é fora do óbvio. Mas antes eu fico com o convite para você conhecer o trabalho da R4 Informática, parceiro do Google na implementação do Google Workspace, né? Ou seja, esse portfólio de produtos digitais que podem alçar o seu negócio a um patamar realmente de alto profissionalismo, onde você terá sanado inúmeros problemas tanto no que diz respeito a lidar com seu cliente na ponta final, quanto organizar melhor o seu quadro de funcionários, sua relação intranegocial com recursos humanos e tal. Então conheça já o portfólio de produtos dele, é variado. A R4 oferece um produto variado e dá um atendimento personalizado e bem celery, você vai ver, né? Então clica aqui, rapidinho vai ser atendido e vai conhecer o portfólio de produtos dele, sua empresa vai realmente ir na direção correta de atendimento. Gente, vamos então para o último
o último aqui, a última música sugerida hoje do Queen, né? Eu fico muito feliz de estar sugerindo essa música, porque, cara, eu amo essa música e eu não entendo por que essa música foi tão esquecida e abandonada. Não tem uma versão, cara, dessa música. Uma coisa, assim, assustadora. Eu não consigo encontrar ninguém cantando essa música. Pra mim, era uma música que tinha que ter milhões de versões. Versão em português, versão bossa nova, versão bossa trônica, versão em inglês, versão em espanhol. Eu não entendo. Essa música simplesmente foi esquecida, abandonada. Ela foi tocada... Minto, pra não dizer que não existe nenhuma versão, o próprio Queen depois fez uma outra versão dessa música mais bossa. E é uma música que soa diferente da discografia do Queen. É uma música diferente, alternativa. E é belíssima, de uma elegância. A voz do Freddie Mercury é uma coisa fabulosa. Eu não canso de tecer elogios a essa música. Mas não sei porquê, não sei explicar o nível de desprezo, de negligência que o público, que todo mundo teve em relação a essa música. A música se chama Cool Cat, de 1982, uma das faixas mais experimentais do Hot Space. Cool Cat é puro funk minimalista. John Deacon e Roger Taylor criam uma base suave e grooveada, enquanto Freddie Mercury canta em falsete, quase sussurrando. Cara, a voz do Freddie Mercury é fabulosa. Os pontos que ele atinge altos na música são de arrepiar a alma. É uma coisa assim, um trabalho belíssimo, belíssimo. A letra é uma crítica sutil à arrogância e à superficialidade, né? You are a cool cat, coming on strong. A vibe é relaxada, sensual e atmosférica. Um pouco nostálgica também. Um Queen que flerta com o soul e o rhythm and blues. Longe dos palcos grandiosos. De fato, nunca vi, não tive a oportunidade de ver o Queen executando essa música ao vivo, né? Acho que o próprio Queen subestimou uma obra belíssima deles, né? Enfim. Conclusão, essas 5 faixas mostram Queen em constante mutação, do rock reverente ao protesto político, da banda romântica ao funk introspectivo. A banda nunca teve medo de experimentar e cada membro contribuiu com estilos e ideias únicas. Freddie Mercury foi catalisador emocional, mas o Queen era uma soma de talentos que se reinventava a cada álbum. Gente, é isso, né? Eu só falei do Queen, só isso, cara. O orgulho tem que ser alto, né? Não tem como. A gente fica muito feliz de ter a oportunidade de falar de uma banda desse nível. Infelizmente, não temos bandas nesse nível. Nesse nível, não temos, né? Como The Police, que eu falei anteriormente, do Queen, atualmente. Ou pelo menos temos, mas eu não conheço. Talvez temos, não sei. Eu tenho que estudar mais esse assunto. Se tiver, por favor, indica aí. Eu quero ouvir coisas novas muito boas. Eu estou sempre muito aberto a ouvir as coisas novas, né? E, por fim, fica aí o convite para você assistir o próximo vídeo no que diz respeito à música, né? No que diz respeito à música, vamos ver aqui qual será o próximo vídeo. Vamos mudar totalmente aqui. Vamos para o Brasil. Vamos falar de um músico que, para mim, é dos mais criativos da MPB. Se não o mais criativo de todos, que é o João Bosco. Uma mistura sofisticada de vários gêneros musicais. Vamos trazer aqui o que, na minha opinião, são as 5 melhores músicas de João Bosco. Então, fica o convite imperdível, né, para você assistir mais esse vídeo. Mesmo que você não goste de MPB, te convido a assistir, porque você vai ver que a coisa é de ótimo nível. Muito bom. Gente, é isso aí, não vou me alongar muito mais. Um forte abraço, te vejo lá, até a próxima.